Nós estamos falando sobre uma campanha, e a campanha que nós temos é servir a Deus é servir pessoas, vírgula. Fala assim, vírgula. Simplesmente assim. Servir a Deus é servir pessoas. Nós estamos vivendo um momento onde nós estamos ensinando a igreja, incentivando a igreja a servir. Servir a Deus é servir pessoas. Isso é simples. Isso não tem não é nada, não tem nada fora disso. Servir a Deus é servir pessoas. Posso contar um negócio que aconteceu comigo? Quando eu falo assim, vou contar um negócio, alguém fala assim, lá vem ele tem historinha. Eu estava no aeroporto, eu estava indo para Brasília e o meu avião saía do Santos Dumont. Eu estava indo para Brasília, eu estava de paletó, não sei porquê, estava um dia muito quente. Bom, o avião estava longe. Eu saí do aeroporto, peguei a pista e fomos todo mundo caminhando do lado assim. Depois você pegava um corredor e o avião estava longe. E lá pelas tantas, eu estou caminhando. Eu sempre gosto de ser o dos últimos, eu não gosto daquele alvoroço, aquela confusão. Então, eu vejo uma senhora carregando uma mala de mão. Não era muito grande a mala, não. Era assim, mais ou menos. Mas a mulher ia assim, Aí eu parei e falei assim, a senhora vai para aquele avião ali? Vai. Posso carregar sua mala? Ai, pode. Puf, eu peguei. Meu amigo, quando eu peguei a mala, era muito pesada a mala. Rapaz, eu peguei assim, eu falei, caramba, o que essa mulher tem aqui? Pedra, diferencial de um trator, péssimo, era muito pesada. Quando eu olhei para o avião estava chegando, ele fez assim, foi para longe. Aí eu comecei, e a velhinha, meu irmão, se mandou. E eu fui, parava, trocava de mão. Sabe quando o peso é tão grande que os dedos colam? Fica aquela marca assim. Cara, mas muito, olha só, não estou brincando não, era muito pesado o negócio. Aí, subi no avião, imagina, subi no avião, fui o último dos últimos dos últimos. Subi no avião. O meu banco minha poltrona era a quarta ou quinta fileira. Eu olho, a mulher está lá quase na última. Aí eu peguei lá o negócio, deixei o que eu estava na dia, tinha uma mochila ainda, deixei a mochila minha poltrona, fui lá. Olhei para ela. A senhora quer que eu ponha isso aonde? Ela está olhando assim para frente. A senhora quer que eu ponha aonde? Porque eu fiquei com medo, né? Porque troço pesado. Aí eu peguei com força, joguei ele em cima. Estava muito pesado. Fechei. Lá em cima. Minha mulher olhando assim. A sua bagagem chegou, tá? Ela. Gente, me deu uma raiva. Mas me deu uma raiva. Eu fiquei com tanta raiva. Me levantou uma ira santa. Assim, eu falei, nem um sorrisinho. Nem um obrigado, meu filho. Nada. Sabe que simplesmente ela não fez nada. Sabe que é nada? Sabe que é nada? Eu ainda dei uma insistidinha. Ela olhava assim para frente, como se eu não estivesse ali. Eu fui sentar na cadeira. Sentei na cadeira. Eu falei, Senhor, vai que esse avião pega uma turbulência e essa mala cai na cabeça dela, Pai. Faz justiça, Senhor. Não é possível uma coisa dessa. Né? Não é possível. Eu ajudei. Essa mulher ia estar até agora carregando essa mala. Eu ajudei. Aí fiquei lá, teu cinto segurando. Aí daqui a pouco veio o Espírito Santo falar comigo. Ele falou assim, você ajudou por quê? Você ajudou por mim ou por ela? Você está servindo a quem? A mim ou a ela?
A quem você está servindo? Qual era a sua intenção? Eu falei, é mesmo, Senhor. Eu quero dizer para o Senhor que eu estou te servindo. Servir pessoas. Não importa. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Você servir pessoas, não importa se elas vão te devolver alguma coisa. Não importa se você vai vê-las algum dia. Né? Eu cansei de ajudar pessoas no meio da estrada, que eu nunca vi na minha vida. Ajudei pessoas que estavam desesperadas. Eu até me arrisquei, porque naquela época eu trabalhava numa região muito escura, muito deserta, podia ter alguma coisa lá, mas eu ajudei. E outra coisa, quantas pessoas me ajudaram antes e depois? Eu tenho testemunhos de problemas em carro que aconteceram nas minhas viagens, que eu saí completamente abençoado. Pessoas que vinham do nada e me ajudaram a resolver o problema. Então, assim, guardamos muito na memória situações frustrantes. Né? Frustrantes. Eu ajudei e olha só o que deu. Eu ajudei e olha só o que aconteceu. E aí nós nos obstaculamos, nos fechamos e não passamos a ajudar ninguém. Tem um cara na Bíblia que, graças a Deus, o pastor Washington agora está morando, né, em Friburgo, né, e ele me proibiu aqui na igreja pregar sobre Davi. Mas já que ele não está mais aqui, glória a Deus, aleluia, vamos pregar sobre Davi, amém? Só que hoje vai ser Davi de A a Z. Porque a história de Davi é uma história de um servo que se tornou rei. É uma história muito interessante, porque é uma história de alguém que você jamais imaginou que seria aquilo a quem ele chegou. Ele chegou a uma situação extraordinária. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre Marcos 9,15. Esse é o versículo nosso de 9,15. Diz assim... 9,15. Marcos 9,15. Não é esse o versículo. Amém. Marcos 9, 34. Mas eles guardaram o silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele assentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Marcos 9, 34. Se alguém quer ser o primeiro, seja o último e sirva a todos. Isso é uma coisa que a sociedade precisava aprender, saber essa coisa esse negócio de servir. Né? Nós precisamos restaurar a beleza do servir. O que eu gosto do texto de Davi, a história de Davi, porque a história de Davi começa quando Davi estava cuidando das ovelhas e Samuel chega para ungir alguém rei. Ungir. A unção ali falava que o Espírito Santo estaria com ele também. E quando ele chega na casa do seu pai Jessé, todos os seus irmãos estão lá. E o seu pai apresenta todos os irmãos para que aí então Samuel ungisse. Mas não, esse não é, Deus falando para Samuel, esse não é. Aí Samuel pergunta, vem cá, tem mais algum filho? Ele falou assim, tem o Davi, que está lá cuidando das ovelhas, que está servindo, lá no meio do cerrado, lá no meio do campo, lá no meio das ovelhas. Deus falou assim, então traz seu filho. Quando chegou, Deus fala assim, esse é ele. Já pensou? Imagina Deus dizendo para alguém assim, esse aí é ele, esse aí é ela. E aí então, Samuel unge Davi. Eu fico pensando o seguinte, muitas vezes nós estamos preocupados que estamos servindo e ninguém está vendo. Ninguém está vendo a gente servir. Ninguém está vendo. Davi serviu. A história fala que Davi protegeu o rebanho do urso e do leão. Entendeu? Então,
Então, de repente, ele luta contra o leão e o urso. Por quê? Porque ele está servindo. Por quê? Porque esse rebanho é meu. Por quê? Porque me deram uma responsabilidade e eu vou cumprir essa responsabilidade. Eu tenho certeza que naquele lugar, naquele campo ali, tinha uma pedra grande. Davi podia se esconder. Ih, tem um leão ali. Ih, meu Deus, um leão. Olha o leão. Olha o leão, olha o leão, olha o leão. Ih, vai comer ovelha, vai comer ovelha. Ih, deixa. Aí aparece o outro. Não, fica quieto. Não estou nem aí, não estou nem aí. Não estou nem aí. Por quê? Deixa comer. Mas ele falou, não, é minha responsabilidade. Eu vejo que o urso significa raiva, significa a força humana. O leão significa orgulho. São coisas que nós precisamos vencer interiormente. E Davi venceu lá atrás, lá na frente. Ele lutou. Não vou abrir mão do propósito que Deus deu na minha vida. Eu não vou abrir mão. Olha só que coisa. Sabe quem estava vendo? Deus. Deus estava vendo. Quando Davi começou, um rapazinho lá, estava tocando uma harpa, e ele falou assim, como é que é esse negócio de tocar harpa? Aqui, ai. Aí ele vai plim, 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 aí arranca o tampo do dedo. Puf. Ah, não, esse negócio não é para mim não, fez bolha. Não, mas eu vou perseverar. Plim, 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 começou a fazer louvores, salmos a Deus. Deus estava vendo. Aqui na nossa igreja nós temos umas 20 guitarras dentro de casa aí que o garoto comprou. Vou aprender a comprar guitarra. Comprou guitarra, tocou uma semana, fez uma bolha no dedo, encostou. Não perseverou. Davi, em toda a sua vida, ele perseverou. Não, eu vou aprender, eu quero servir, eu quero ter um... A ideia de servir estava na cabeça dele o tempo todo. E aí, se você estudar 1 Samuel 17, 1 Samuel 16, 1 Samuel 17, você vai descobrir uma pessoa preocupada. E Davi foi embora, mas deixou alguém tomando conta das ovelhas. Olha só, servo. O tempo todo servo, o tempo todo responsável. E um dia chega, seu pai fala assim, Davi, vai levar uns queijos lá para o comandante, vai levar não sei o quê, um mel para os seus irmãos, vai lá que eles estão na batalha. Davi foi. Chegou lá, ele descobriu que tinha um Golias da vida lá, rosnando. Ele falou assim, quem é esse cara? Ah, esse cara aí diz o seguinte, que quer lutar contra um de nós, nosso guerreiro. Ah, então eu vou. Olha só. O tempo todo, Davi fala assim, quem é esse incircunciso filisteu para lutar contra o exército do Deus vivo? A preocupação dele era, meu povo, meu Deus, meu povo. Você fala assim, mas está escrito lá que todo mundo estava dizendo, olha, vai para deixar de pagar imposto, vai casar com a filha do rei, vai ser chefe. Tudo bem, tinha essa. Não se preocupe, toda vez que você servir, você vai ter uma colheita disso. É lei espiritual. Você fez um favor, uma bênção, serviu aqui, você vai colher isso em algum lugar, em algum momento. Ou você colhe, ou seus filhos colhem. Acabou, é assim. E pronto, Davi se levanta contra Golias. Saul quer botar a armadura nele, mas ele não quer. Não aceita. Ele fala, eu já tive experiências tremendas lá atrás, eu matei o urso-leão, eu não preciso disso. Eu queria fazer uma pergunta. Meu pai me mandou levar queijo lá para o comandante, levar mel para os meus irmãos, levar isso, levar aquilo. Eu preciso enfrentar Golias? Golias não é problema meu. Golias não é problema meu. Por que eu vou enfrentar Golias? Eu quero mais que esse pessoal de Saul, o problema é seu. Teu exército tem que enfrentar Golias. Eu vou para casa. Podia ter feito isso. Nós fazemos muito isso. Nós somos aqueles, às vezes, o sacerdote, o levita, que passou, olhou o cara lá estendido, todo machucado, passou largo e falou assim, isso não é problema meu. Nós temos que aprender esse coração de servir.
Davi falou assim, não, eu matei o urso-leão, peraí, eu mato esse cara. Aí o cara fala assim, meu irmão, mas o gigante é grande. Aí o Davi falou assim, pô, quanto maior o gigante, maior a testa. Quanto maior a testa, mais fácil eu mandar uma pedra na testa dele. Então, quando você enfrentar um problema, enfrenta o problema dizendo o seguinte, quanto maior o gigante, maior a testa. Fala assim, quanto maior o gigante, maior a testa. Amém. Mais fácil de derrubar. Davi precisava, mas Davi enfrentou. Por quê? Porque ele era servo. Ele era servo. Servo de servir, servo de ajudar. Servo diz, não, peraí, eu já matei, peraí, calma, eu sei, eu vou fazer isso. Agora imagina o seguinte, um gigantesco desafio. Pega Davi aqui, ó, e joga Davi lá em cima. Ninguém conhecia Davi, por quê? Porque ele estava escondido entre as ovelhas. Agora, por causa daquele desafio que ele disse sim, eu estou aqui, sim, eis-me aqui, coloca esse desafio, coloca ele lá na frente. Olha só o que servir faz. Servir coloca você em lugares que você nunca imaginou antes. A partir do momento que Davi se torna importante, as pessoas começam a aplaudir Davi e a torcer por Davi, porque Davi começa a matar filisteu. Toda vez que ia a brigada, os soldados iam com Davi, a vitória era muito maior. A fama correu por tudo que é canto. Saul ficou com inveja. Trate bem o Davi que Deus vai colocar na tua vida, porque ele vai crescer e quando ele crescer, você vai crescer junto. Saul tinha cabecinha pequena, cabecinha medíocre, cabecinha de pobre, cabecinha de tapado. Por quê? Porque ele olhou aquele cara e disse assim, esse cara compete comigo. Eu vou perder o que eu tenho. Em vez de dizer, cresça, porque quando você cresce, eu também cresço. Quando você cresce, eu tenho paz. Os meus inimigos vão para longe. Estão entendendo o que eu estou falando? Os teus inimigos vão para longe. Mas Saul não, Saul ficou com inveja. E conta a história que teve um dia que Davi viu que Saul estava chateado com ele, aborrecido, chamou Jonathan, teu pai vai me fritar, meu irmão. Teu pai vai me matar. Ele, não, vou falar com meu pai. Pai, ele falou, não, pode deixar, fica tranquilo, que eu vou poupar Davi. Imagina, o cara que estava ajudando ele. E no banquete lá, Saul pega uma lança e joga contra Davi. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Na nossa vida, muitas lanças serão jogadas contra nós. Muitas serão lançadas contra nós. Você precisa ter a artimanha, você precisa ter a sabedoria, você precisa ter a coragem de se esquivar das lanças. Se esquivar dos dados inflamados do maligno. Não coloca teu peito, não tem orgulho nenhum. Ele falou isso de mim. Bum. Ele se levantou. Não. Presta bem atenção. A sabedoria não está em enfrentar esses problemas. É o que é o livro da Ana. É batalha errada. Você entra em batalhas erradas. Batalhas erradas rouba a tua força, rouba a tua energia, rouba a tua saúde, rouba o teu dinheiro, rouba a tua capacidade de trabalhar. Você fica a vida inteira trabalhando contra inimigos. E às vezes inimigos imaginários. Davi simplesmente... a lança passou. E Davi, o que Davi fez? Fugiu. E aí começa a saga de Davi. No momento, Davi vira um fugitivo. Saul quer pegar de toda maneira. Eu não encontro na Bíblia, eu não encontro nenhum motivo para Saul perseguir Davi. Mas Saul perseguiu Davi a vida inteira. E deixa eu falar, isso pode acontecer na sua vida. Situações que se levantam contra você. Muitas vezes situações que você não semeou para isso. Mas o inimigo se levanta contra você. Não se entregue. Guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Um dos versículos, um dos textos da Bíblia que eu mais gosto é 1 Samuel 22, quando Davi chega na caverna de Adulão.
caverna de Adulão. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que achavam em aperto. Pessoal que estava no Serasa. Todo homem endividado, cartão de crédito cancelado. E todos amargurados de espírito, aqueles caras que nada deu certo na vida. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Imagina, gente, esses 400 homens. Imagina. Devia ser 400 crianças. 400 crianções. Você não sei o quê, você tirou isso meu, não sei o quê. Eu quero isso, você roubou isso. Isso é uma confusão. Davi chegou dele, e aí, galera, nós vamos fazer agora um exército. Nós somos 400, olha só. Imagina, e Davi começa a falar coisas que fazem daqueles homens se sentirem homens inteiros. Quando você vai estudar esses homens da caverna de Adulão, você vai descobrir que eles são os heróis de Davi. Mais tarde, são os chefes de exército de Davi. Ele pegou aqueles homens em aperto, endividados, amargurados, abatidos, e tornou esses homens generais de exército, capitães de exército. Ele foi servo. Ele podia ter chegado na porta da caverna. Aí Davi podia falar assim: fui. Mas não. Olhou para os caras e disse: aí está o meu exército. Vamos criar um ambiente aqui de crescimento. Vamos criar aqui um ambiente de melhorar essas pessoas. Essas pessoas serão chefes de exército, serão lutadores, serão bravos. Esses vão vencer e vão defender Israel. Um servo que virou rei. Davi livra Keila. É uma história maravilhosa, 1 Samuel 23. Fica sabendo, olha, Keila está sitiada por filisteus. Keila está sitiada por filisteus. Keila está sitiada por filisteus. Eles vão perder. Era uma cidadezinha pequena, fortificada, muros, portões, ferrolhos. Uma cidadezinha. Aí, Davi, estão cercando Keila. Mas na semana vão acabar com Keila, os filisteus. Davi pensou. Duas opções. Eu não tenho nada com isso. Não tenho nada com isso. Eu não tenho nada com isso. Eu vou ajudar a Keila. Não? Escuta o que eu vou te falar. Tudo que você faz na sua vida é semeadura. Tudo que você faz na tua vida é semeadura. Deus está vendo e está recolhendo. Ele tem uma taça onde tudo que você faz vai para ali, ó. Aí Davi falou assim: vou consultar o Senhor. Um servo que consulta o Senhor. Falou: Senhor, vou subir aqui para Keila? Vou. Ótimo. Senhor, eu vou vencer Keila lá, vou abater os filisteus? Vai. O Senhor está comigo? Estou. Ok. Galera, é o seguinte, Keila está mal, os filisteus estão lá, não sei o quê. Vamos lá e vamos dar um coro nesses filisteus. Os caras... Davi, pensa bem, querido, olha só, nós já temos um inimigo que é Saul. Naquela época, eles estavam plantando e colhendo. Quando terminava a colheita, botavam nos sacos, Saul chamava todo mundo para o exército, para as guerras. As guerras eram após a colheita. Está chegando o final da colheita, o que vai acontecer? Saul é atrás da gente. Pô, tu já tem um inimigo, tu vai arranjar dois, rapaz? Você tem razão. Voltou para Deus e falou: Senhor, devo ir atrás de Keila? Sim, deve. O senhor vai me entregar a Keila? Sim, senhor, vai te entregar. Chama seus homens e fala assim: vamos para Keila. Olha só, um servo que é líder, um servo que convence seus homens a fazer aquilo que eles não queriam fazer. Olha só a grandeza de Davi. A sua grandeza. Era um menino tocador de ovelhas, tocador de harpa, menino que cuidava de ovelhas, e ele começa a crescer. Agora é agora é um homem que chega diante de 400 homens que não queriam fazer aquilo, mas vão fazer porque ele pediu. Ele falou: não, Deus me falou, vamos embora.
Foram lá vencer os filisteus, entraram em Keila, entendeu? Entraram em Keila, o prefeito da cidade fez homenagem, homenagem na Câmara de Vereadores, uma maravilha. E Keila era um lugar, assim, gostoso, cama, água quente, conforto. Eles viviam em cavernas, viviam fugindo em cavernas, agora tem Keila, um lugar quentinho, gostoso. Aí, chega alguém e fala assim, Saul está levantando um grande exército e vai vir contra você, Davi. Escuta só. Davi vai para Deus e fala assim, Senhor, Saul vem contra mim? Deus falou, vem contra você. Os habitantes de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Aí Deus responde, sim. Vão te entregar na mão de Saul. Vocês não riem não, gente? Gente, coisa... Peraí, de novo. Senhor, eles vão me entregar na mão de Saul? Vão entregar na mão de Saul. Mas, Senhor, vão te entregar. Sabe o que ele fez? Chegou para aquele e falou assim, queridos amados, quero agradecer o carinho de vocês, mas eu vou embora. Eu, Francisco Almeida, esse homem de Deus que está aqui, cheio do Espírito Santo, eu tinha tirado o cinto, dado uma coça neles, meu irmão. Eu tinha feito um horror, eu tinha botado no tronco, dado chibatada, eu tinha feito... bando de infiéis, bando de ingratos. Né? Mas, graças a Deus que eu não estava lá. Que era Davi, que era um homem cheio do Espírito de Deus. Obrigado, aleluia. Keila, foi um prazer. Aí, nego, você fala assim, pô, mas isso é ruim, isso é ingrato, isso é... Querido, mas Davi fez uma semeadura. Lá na frente ele vai colher. Ele fez uma semeadura. Tudo que você faz para Deus é semeadura. Presta bem atenção nisso. Uma ligação que você faz, uma oração que você faz, uma pessoa que você evangeliza, alguém que você está ajudando, uma cesta básica que você faz, qualquer coisa que você faz, você está semeando. O que você precisa é saber que não são as pessoas que vão te dar o retorno, que não vai vir delas a colheita, mas sim de Deus. Deus é que vai te dar a colheita sobrenatural para a tua vida. Não são as pessoas. Deus responde às orações daqueles que dependem dEle. Para terminar. A única coisa que eu não perdoo nessa igreja é o pessoal lá que põe aquele cronômetro ali correndo. Vocês não tem perdão. Um dia, olha só como é que era. Chegava a época da colheita, paz. Chegava a época pós-colheita, Saul levantava um exército para perseguir Davi. Para onde Davi ia? Davi ia para os lugares altos, para as montanhas, para os desertos. Davi não ficava no deserto aqui embaixo. Por quê? Porque ele não ficava. Ele não ficava porque o rastro dele ia sendo seguido. Aqueles, como é que chama? Aqueles pastores de ovelhas, nômades que ficam por ali, Davi passou ali, Davi passou. Tem 2 dias que ele foi para lá, tem não sei o quê. Então o que ele fazia? Ele subia as montanhas, lugares altos, as cavernas, lugar onde não tem água, lugar onde tem comida, o lugar onde tem mais frio, o lugar onde tem mais falta de recursos, é lá que ele ficava. Então Davi está nessa correria fugindo de Saul. Um dia ele entra numa caverna e daí Saul para, porque Saul, a Bíblia diz que Saul foi aliviar o ventre. Não sei o que é isso. Não sei explicar o que é isso. Talvez o pastor Erle, na aula dele de Antigo Testamento, vai explicar o que seja isso. Mas ele parou para aliviar o ventre. E quando ele está naquela posição importante, né? Sofrendo ali, aliviando, os seus homens falam, Davi, olha lá, quem está ali, Davi, quem está ali? Quem? Saul, olha só o que os homens de Davi falam. O Senhor te entregou o teu inimigo em tua mão. Olha que coisa tremenda. O Senhor entregou nas tuas mãos o teu inimigo. Fura o bucho dele. Mete a lança nele. Às vezes você faz assim. Acaba com esse crápula. Imagina isso. Você fugindo do cara. Aí o que ele faz? Não, eu não posso tocar no ungido do Senhor.
E foi lá, cortou um pedaço do manto de Saul. Você vê que Saul estava aliviando mesmo, né? Porque não viu isso. Ele foi lá, cortou um pedaço do manto, né? E quando Saul foi embora e estava distante, Davi vai para a porta eu me emociono muito com essa passagem. Ele vai para a porta da caverna, a abertura da caverna, e mostra assim: meu pai, por que tu me persegues? Como se fosse uma pulga, como se fosse um cachorro. Por que tu me persegues, meu pai? Saul olha para aquilo, olha para o manto, sem um pedaço. Ah, meu Deus. Olha só, o servo que virou rei. Mas era o servo que não tinha ressentimento. Era o servo que guardou. Pelo amor de Deus, que a sua vida não tenha ressentimentos. Porque ressentimentos bloqueiam você, bloqueiam a bênção para a tua vida. E sabe, nós fazemos, que seria natural. O que seria natural? Acabar com Saul. Mas não, ele fez o que era sobrenatural. Ele falou assim, não, isso não vai, o que eu faço, olha só, a guerra das vontades. Eu falei isso na segunda-feira à noite. A nossa vontade nos mata. Fazer a nossa vontade nos mata. Maldição é quando Deus permite você fazer a sua vontade. Quando Deus fala assim, faz a sua vontade. Deixa, já acho que não posso fazer nada, faz a sua vontade. Tá? Romanos capítulo 1, logo nos primeiros versículos. Bênção é quando você desiste da tua vontade para fazer a vontade daquele que te criou. Davi, nesse momento, foi abençoado. Porque ele falou assim, vou fazer a vontade do meu Deus, não a minha vontade. Porque a minha vontade é matar esse cara. Mas a vontade de Deus não é, porque ele é ungido. Eu não posso levantar a mão contra o ungido do Senhor. Então, para ser servo, você tem que ter um coração livre. Para ser servo, você tem que saber perdoar. Para ser servo, você não pode deixar que a mágoa vire ressentimento. Vide pregações passadas. A mágoa não pode virar ressentimento. Mágoa, ninguém aqui está livre de mágoa. Mas o importante é que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você não pode permitir que a mágoa vire ressentimento. Você tem que guardar teu coração a tal ponto que o teu coração não tem raiz de amargura. Amém? Então, quando você fala, Davi, cara, teve o servo, o criador de ovelhas, o apacentador de ovelhas lá do campo, se torna rei. Por quê? Porque ele soube servir, porque ele soube obedecer à vontade de Deus, porque ele guardou o coração dele. Fala assim, eu guardo o meu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O servo tem um coração perdoador. Jesus é maior do que o meu ressentimento. Davi poupa a vida de Saul pela segunda vez. Saul foi embora, levou os soldados e na outro ano volta perseguindo Davi. Olha só. Caboquinho, dureza. Coração duro. Cabecinha pequena. Não perdoou Davi, não perdoou. Imagem pobre, sabe? Medo do outro, que podia ser bênção para a vida dele. Davi poupa a vida de Saul pela segunda vez. Tem outros casos para dizer para vocês, quando Davi reparte os despojos. Davi tinha 600 homens, estava perseguindo aqueles homens que tinham queimado Ziglag, e vamos correr atrás dos inimigos para pegar de volta a nossa família, nosso gado, nossos filhos, e aí no meio do caminho 200 homens falam, não aguento mais, nós estamos cansados, fica aqui, toma conta da bagagem. E eles foram lá, venceram e voltaram. Quando voltaram, os caras disseram assim, não, despojo para eles nada, eles não lutaram. Davi falou assim, o despojo será repartido em partes iguais com todos. O homem à frente do seu tempo. O homem à frente do seu tempo, compartilhando. Não, esse princípio agora não existe mais. Nós vamos compartilhar. E o despojo que era dele, Davi, ele distribuiu para as tribos. Aí Saul morre. Saul morre. Morre na guerra. Saul morre.
Quem vai liderar Israel agora? Quem vai? Quem vai liberar? O servo, o criador de ovelha? Aquele que era rejeitado até na sua família, porque na hora da festa estava todo mundo lá, menos ele. Tem um grupo de teólogos aqui na igreja que afirmam que Davi era um filho... Como é que é? Bastardo. Tanto que ele não participava do banquete. Filho bastardo. Tanto que ele não participava do banquete, estava lá. Então, talvez, quem sabe, o filho bastardo, o filho esquecido, o filho que não foi levado em consideração, agora chega em Hebrom, vai morar em Hebrom, vai fazer o acampamento em Hebrom. O que acontece? Os líderes da tribo chegam perto dele e falam assim: nós gostaríamos que você fosse o nosso rei. Que Deus pode fazer através das nossas vidas. Quando todo domingo, eu profetizo uma colheita sobrenatural para a sua vida, eu creio na colheita sobrenatural para a nossa vida. Eu creio que Deus pode te levar a lugares, a momentos fantásticos, fantásticos. Deixa eu contar uma historinha para você. Um cara era o dono de uma indústria e fabricava uma peça. E essa peça, ele tinha quase todo o mercado. Um dia, o gerente dele, o gerente mais antigo, chega para ele e fala assim: ô patrão, eu queria ir embora, queria que você me pagasse, fizesse minhas contas. Mas, cara, tu está aqui comigo há 20 anos, cara, fica aí, não sei o quê, papapá. Não, quero ir embora. O patrão fez a rescisão, foi embora, um mês depois, o cara estava com uma fábrica concorrente. A mesma peça, tudo que ele aprendeu, ele estava copiando e fazendo lá. Meses depois, aquelas peças que esse rapaz, o gerente, estava fabricando, elas quebravam, elas não conseguiam funcionar perfeitamente, elas davam problema. E o desespero é que todo mundo trocando, todo mundo voltando para comprar com ele, e todo mundo dizendo: aquela peça não serve, Então esse patrão, que foi deixado pelo gerente, vai lá na fábrica do gerente. Fala: vem cá, deixa eu te ensinar um negócio. Sabe por que está dando certo, errado nessa peça? Você está fazendo a peça assim, assim, assim. Essa peça não se faz assim, se faz assim, assim, assado. O cara olhou para ele. Você está me ensinando a ser seu concorrente. Você está fazendo errado, quero te ensinar. Faz assim, assim, assim. Está errando aqui. A peça não vai ter mais problema. Você entende? Seria o caso do cara falar: pô, Deus, graças a Deus, tu meteu a mão no inimigo. O inimigo. Ele foi lá, foi servo. Sabe o que aconteceu? Esse rapaz arranjou uma outra proposta maravilhosa, foi embora, pegou: você não quer uma fábrica não, prontinha para você, eu te entrego essa fábrica, te vendo, me paga quando você quiser. Ele dobrou a fábrica dele. Você entende isso? Ser servo. Servo para quem não quer. Né? Servo. Keila não pediu nada para Davi. Davi foi lá e disse: eu vim aqui libertar vocês. Servo. E quando você olha na Bíblia, você vê coisas extraordinárias que Davi fez. Jesus era conhecido como filho de Davi. Meu Deus! Jesus é conhecido como filho de Davi. O servo, o criador de ovelhas, o filho bastardo, o improvável. Apenas porque ele, o tempo todo, tinha um coração de servir. Apenas por causa disso. Davi, o servo que virou rei, de trás das malhadas para o palácio. Eu quero que a gente tenha esse mesmo espírito de Davi. Eu sei que quando eu descer daqui, alguém vai chegar para mim e vai falar assim: mas Davi pisou na bola, hein, pastor? Ele pisou feio na bola. Olha, não conta a história não que eu sei. Conta a história não, feia que eu sei. Mas sabe quando Davi pisou na bola? Quando Davi ficou preocupado só com ele. Quando Davi ficou preocupado só com ele. Quando ele ficou preocupado só com ele, ele pisou na bola.
Era tempo de guerra, seus homens estavam na guerra, e ele falou, não quero ir para a guerra. Naquele momento, ele errou, porque ele ficou pensando só nele, em vez de ajudar, de servir. Quando você está servindo aos outros, você está criando muros de proteção na sua vida. Muros de proteção. E deixa eu falar, o pessoal da música pode vir, e vou te falar, não. Quando você passa pelo teu... Quando você passa pelo teu porteiro do prédio e fala com ele, bom dia, Deus te abençoe. Como é que está o senhor? Tudo bem? É uma semeadura que você está fazendo. Eu morei num prédio no Atlântico Sul. Se eu chego na portaria hoje, meu irmão, a pessoa que está lá, como é que vai o senhor? Tudo bem? Eu já mudei lá tem 10 anos. Quando eu entro no prédio, se é o zelador que está ali, se é o porteiro que está lá, ele me para conversar comigo. E sabe o que eles diziam para mim? Sabe, deixa eu falar uma coisa para o senhor, seu Francisco. O senhor é o único que para e fala com a gente. Tem gente que mora nesse prédio, gente famosa, que eu não vou poder falar o nome. Se você me perguntar, até posso falar, na boca pequena. Gente famosa, gente que está na mídia. Não vou falar não, estou brincando. Eles passam aqui anos, nunca olharam para a gente. Nunca olharam para a gente. Então, querido, naquele momento eu tinha mais do que autoridade para falar de Jesus para eles, para dar uma Bíblia para eles, para falar do amor de Deus para eles. Eu tinha autoridade, eu tinha espaço no coração deles para semear as boas novas do Evangelho. Eu quero declarar para você, em nome de Jesus, que você seja servo. Ah, mas eu não quero ser rei. Azar o seu. Se você não quiser ser rei, azar o seu. Deus quer colocar você em lugares altos, para você poder influenciar uma geração, influenciar a sua família, influenciar a geração da sua família, influenciar as pessoas que estão perto de você. Deus quer que você seja um influenciador, servo. Porque a pergunta que eu faço é como eu posso te servir? A igreja, ela existe para te servir. A igreja existe para fazer diferença na sua vida. Quando nós estamos aqui no nosso Instituto de Vencedores, nós estamos agora com aulas, né? Nosso Instituto Bíblico, tudo isso é para te servir, para te dar ferramentas e instrumentos. Você não pode ser apenas um amigo de Deus. Você precisa ser um servo de Deus. De trás das ovelhas, para ser rei. E fica em pé um instantinho, eu quero orar com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que dia que nós tivemos hoje, hein? Amém, que dia glorioso. Pregação de hoje de manhã. Presença de Deus nos nossos cultos. Que coisa linda, Pai. Coloca a mão no teu coração e fala, eu quero te servir, Senhor. Fala mais, eu quero te servir, Senhor. A minha maior alegria é te servir, Senhor. Vamos cantar uma música. Mas eu queria que você cantasse essa música com contrição, fazendo uma aliança com Deus. Eu quero te servir, Senhor. Eu quero te servir. E aí oramos, encerramos. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito
fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Quando você é servo, aqui dentro, você tem desejo de servir. Cada vez mais você se parece com Jesus, que Ele foi o maior exemplo de servo, porque Ele se deu por cada um de nós. Servo, alegria de servir. Essa semana, esteja atento. Existem dezenas, centenas de oportunidades para você servir. Pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. E que você vai ser boca de Deus, abraço de Deus para essas pessoas. Posso orar com você? Posso orar com você? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita Sobrenatural. Escutei não, gente. Como é que vai ser a sua colheita? Sobrenatural. Eu te abençoo. 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 Amém. Espero vocês amanhã, 8h30, no Instagram, Sara Recreio, eu e minha esposa. Um beijo no coração, boa família, boa semana, em nome de Jesus.